A graça e a paz de Jesus a todos. Seja bem-vindo ao seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Que Deus abençoe você que está inscrito, você que faz parte desse trabalho, que tem nos auxiliado, nos ajudado, ouvindo a Palavra de Deus. É isso que nós precisamos, que eu preciso que você ouça a Palavra de Deus. E você que esteve nos caminhos do Senhor, que voltou atrás por um motivo ou outro, convite nessa noite que retorne, porque o seu estado é muito difícil e é recomendado e aconselhado pelos apóstolos, pela Palavra de Deus, que você não pereça ou que você não permaneça assim e você não saia dessa vida, deste mundo, nessa condição. É muito difícil. E a Palavra de Deus, ela não pode falhar, ela não mente, ela é justa, ela é verdadeira. Nós temos falado sobre as leis, falamos sobre os mandamentos, estamos falando sobre as leis que foram tiradas e as leis que não saíram, que faz parte daquelas 610, de toda a Bíblia, de tudo aquilo que Deus deu para o povo de Israel, e de tudo isso que rege essa nação, que domina as nações, que domina o mundo, que domina a terra. Sem lei, o mundo não pode existir. Porque as leis são violadas, porque as leis são quebradas, não são obedecidas. Nós temos um mundo como esse, que nós estamos vivendo um mundo doente, um mundo pagão, um mundo de densas trevas, um mundo que caminha para o seu fim. Por mais que você não acredite, que você não crê, tanto faz você ser ateu, como você ser protestante, como você ser de qualquer outra religião, não importa. Se você crê, se você não crê que vai haver o fim, que essa terra será destruída e acabará, esse planeta Terra e toda a raça humana, com tudo que está em cima dessa terra, com exceção dos salvos que vão viver eternamente com Cristo. Não com esse corpo, mas com o corpo glorificado. Então, se você acredita nisso, faz muito bem. Se você não acredita, esse é um problema seu, porque vai acontecer. E nós estamos caminhando para esse fim. Aproxima-se com algumas coisas para acontecer, até que chegue o grande dia de tantas dores e tanto sofrimento. Queridos, vocês não possam imaginar o que tem pela frente aí. Nós estamos vivendo períodos terríveis, períodos de o homem capaz de matar o outro e comer a sua própria carne. Terrível, terrível. Mas você verá coisas piores do que essa. Piores abominações você verá. Ezequiel 8, ele fala sobre isso. Quando Deus fala lá sobre a transgressão dos filhos de Israel e de todas as nações contra a sua palavra, contra os seus mandamentos, ele alerta o povo, e Ezequiel vê os homens como mendigos no meio da rua, que é o que nós vemos hoje. Ele vê todas essas coisas. E Deus então fala para ele: visto, filho do homem, o que fazem nas trevas do exterior, eles dizem: o Senhor esqueceu a terra, o Senhor não nos vê. Piores abominações vereis ainda. Então, o que nós estamos vivendo é muito pouco, ou melhor, é quase nada do que nós temos pela frente para ver aí. Então, hoje, as pessoas, os cientistas, os meteorologistas, eles olham a condição do planeta, da natureza, da terra, dos mares. Eles dizem sobre o fim que está preparado para eles. Eles falam, mas é bem pior do que eles imaginam. Então nós veremos isso. Até que enfim eles passaram a admitir que isso é uma grande realidade, né? O mar, as águas, as chuvas, tudo isso sendo totalmente mudado
para uma cobrança contra o ser humano. E com isso sofrem os animais, sofrem todos os seres viventes que estão em cima da terra por conta do homem. Então, quando Adão cai na moeda e Deus diz para ele: maldita é a terra por tua causa. Então, por isso a terra ficou nessas condições, porque o homem não consegue se redimir. A maioria não quer se redimir. Eles não querem se redimir. A pessoa troca a salvação por como o Esaú, que trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. E ele foi atrás, clamar ao seu pai para que devolvesse a ele. Tarde demais, não conseguiu. Então você precisa ter cuidado. Nós temos aí as eleições, tem que votar sim, isso é um dever. Mas abraçar os caras, como a igreja faz isso, você está buscando a sua própria condenação. Político não merece consideração de nenhum trabalhador. Eu não dou. Dei quando estava enganado, mas agora não merece o meu respeito, nem a minha consideração no que diz respeito às obras deles. Como cidadãos, tudo bem, vá lá, segue seu caminho. Mas como aquele que trabalha para o bem da nação e para o bem do povo, do trabalhador, não merece o meu respeito nem a minha consideração nunca. Por quê? Porque eu não gosto de gente desonesta. É difícil encontrar políticos honestos no que diz respeito aos direitos trabalhistas do cidadão. E leis, não se acha. Não se acha. Então, vejo o povo em cima disso. Troca Deus por migalhas. Troca Deus por tudo isso. Ou seja, viola as leis, abandona as leis, rejeitam as leis, passa por cima das leis, como se elas não existissem, se elas não tivessem nenhum valor. Eles querem que Deus os cuide, os trate, querem que Deus os carregue nas suas mãos e faça tudo o que eles querem. Vocês precisam ter cuidado, irmãos. A raça humana, o ser humano está achando que Deus é um brinquedo. Por isso é que há Deus de todos os tipos, de todos os jeitos, por conta disso. Só existe um Salvador. E um que manda em todo esse negócio aqui, chamado planeta Terra, chamada superfície de Terra, chamada céus, chamada lua, chamado sol, só tem um que manda. E esse é o grande problema. Deixaram dele, ou deixaram ele, para adorar outros. Portanto, você que está na igreja, se cuida, se prepare. O fim vem, não vai demorar. Ele está chegando, mas que ele vai demorar um pouco ainda, assim, melhor dizendo. Mas não é tanto não, tá bom? Eu não consigo esperar, eu não consigo alcançar o dia do arrebatamento. Porque antes de que o arrebatamento chegue, eu não estarei mais aqui nesse corpo físico, com certeza. Então, as pessoas estão pensando que volta daqui a 40 anos, 50 anos. Volta não, queridos. Não volta não, tá? Tem muita coisa para fazer ainda. Tem muita palavra para cumprir, tem muita Bíblia para cumprir ainda. Então, aguarde, dá tempo de você se arrepender, dá tempo de você se render aos pés do Senhor. O problema é que o ser humano acha que tudo isso é no arrebatamento. O seu arrebatamento pode ser amanhã, querido. O meu pode ser amanhã. Arrebatar, tirou dessa vida, arrebatou dessa vida. O camarada está vivo hoje, amanhã está morto, já foi arrebatado dessa vida. Agora, para subir para o céu com Cristo, antes de ser arrebatado dessa vida e tirar dessa vida, você precisa se converter a Cristo. Então é isso que nós estamos ensinando, que nós estamos falando, para que as pessoas se rendam aos pés do Senhor. E aquilo que prego é rejeitado por a maioria. Não me incomoda, porque fui chamado para ensinar o Evangelho. Então, nós temos falado aqui sobre as leis que foram tiradas e as leis que permanecem. E dentre essas leis nós temos aqui o Deuteronômio capítulo 22, quando ele diz: não haverá traje do homem,
No versículo 5: não haverá atrás do homem uma mulher, nem vestirá o homem vestido de mulher. Quem faz isso é abominação ao Senhor seu Deus. Então, para frente, versículo 6, você vê Deus falando para Moisés para ele cuidar dos animais, das aves, dos céus e dos passarinhos, né? Deixar que eles progridam, que eles criem, que eles gerem, que eles germinem sobre a terra, para que nasçam e para que povoem a terra, e fazer de acordo com a lei, macho com fêmea, fêmea com macho, não macho com macho e fêmea com fêmea, isso não. Mas a igreja caiu nessa contradição e passou a se comportar dentro da igreja como se fosse macho sendo fêmea, fêmea sendo macho. Mulher se vestindo igual ao homem, se comportando igual ao homem, sem a verdadeira disciplina do Senhor. Seus líderes violaram as leis divinas nisso aqui, e tem alguns que ainda culpam Jesus, diz que Jesus é violador das leis. Irmãos, vocês verão, ou todos nós veremos, o fim desses camaradas dentro do lago de fogo, porque eles não vão se arrepender. Eu não tenho nenhum receio em dizer isso, queridos. Por que eu não tenho nenhum receio? Porque a Bíblia existe, ela é real, ela é verdadeira. Então, quando a Bíblia fala sobre esse tipo de comportamento dentro da igreja, aqui ela fala de vestimenta, ela fala sobre a mulher da igreja, como ela tem que se comportar, não com joias, não com vestidos despendiçosos, por causa daquela mulher chamada Jezabel. Abra comigo aí no capítulo de número 2 de Apocalipse. 2 de Apocalipse. A revelação divina. Pena que os pregadores de hoje, os bispos, os missionários, têm colocado essa revelação como uma novela, né? Pagarão o preço por isso e não vão demorar. Não vai demorar, não. O capítulo de número 2, o versículo de número 18, é a carta de Jesus enviada através do apóstolo João para a igreja de Tiatira. Ele diz aqui: ao anjo da igreja de Tiatira, no versículo 18, escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. É bom você ter cuidado com isso. Com essa descrição de Cristo aqui, ele tem os olhos como chama de fogo. A Bíblia diz que ele vem para arrebatar e não abrir e fechar de olhos, o que representa fogo. Não brinque. A maioria está ensinando aí que não tem fogo para cair. A primeira pessoa que vai receber o fogo é você. Você que diz que não tem. Se cuide. Não pense que é esse fogo que está aqui na terra, não, que não é esse não, tá bom? Ele diz assim: conheça as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então vejam aqui, queridos, o que Deus está dizendo, o que Cristo está falando para o líder, para o ancião da igreja de Tiatira. Veja que Jesus, ele reconhece todas as coisas. Tudo que você faz de bom ou de mal, ele reconhece. Ele está dizendo aqui: eu conheço as tuas obras, sei o que você fez de bom e o que você faz de mal. Então é importante que você, pastor, e nós como pregadores, e você como cristão, entenda que se você fizer 9 atos de justiça, no que diz respeito ao 9 mandamentos, e abandonar só um dos mandamentos, você incorre no erro
fatal. Você não pertence ao reino de Deus, você vai cair fora. Ou os 10, ou nada. Então a igreja de Tiatira estava com esse princípio, ou estava com essas práticas. E João é chamado por Cristo para exortar a igreja, o líder da igreja. Veja que Cristo não vai no corpo da igreja, nos membros da igreja. Ele vai no líder da igreja. A responsabilidade da igreja é do pregador. Por isso que quando eu falo aqui de bando de bodes, eu estou falando para os pregadores, estou falando para os pastores. Meu problema é com vocês. Eu não tenho nada a ver com os membros não, tá? Os membros são enganados, são levados como ventos e doutrina para qualquer lugar, porque vocês controlam eles, vocês manobram eles, são massa de manobra na mão de vocês. Como é na mão dos políticos. Então, quando eu dirijo a essa palavra, a essa disciplina dentro da igreja, como tenho falado nos vídeos, estou falando para os apóstolos, estou falando para os padres, estou falando para os pastores, estou falando para os bispos, missionários, para os reverendos, que se diz igreja, que se diz pertencer ao Salvador, a Cristo. É para eles que eu levo a palavra, para que eles aprendam a exortar o seu povo, a disciplinar o seu povo. Porque Jesus disse que aquele que prega, aquele que ensina, ele receberá o maior juízo e cobrará do pastor o rebanho que ele entregou em suas mãos, para que ele possa salvá-los. É isso que Jesus disse para nós e para todos os pregadores. Então, quando eu me dirijo aqui ao ensinamento, é como João se dirigiu através de Jesus para a igreja de Tiatira. Então, o líder da igreja de Tiatira que recebe o recado. Jesus para ele: olha, eu conheço as suas obras, sei o que você faz. É preciso que você tenha cuidado com o que você está fazendo, porque eu estou vendo o que você está fazendo aí, você está tolerando Jezabel. Então vejam vocês que Jezabel, aquela mulher que casou com Acabe, isso está lá no capítulo de número 9 de 2 Reis. Esta mulher, ela conseguiu seduzir o rei de Israel, o rei Acabe. Ela conseguiu vencê-lo a ele, e vencendo o rei, venceu toda a congregação de Israel, toda a nação de Israel. E o que ela fez com os filhos de Israel? Os filhos de Israel começaram a fazer uso de tudo aquilo que ela ensinava. O rei ensinava, recebia dela e transmitia a todo Israel. A prostituição, primeira prostituição que eles realizavam, não era o sexo. É bom você saber que a primeira prostituição não é o sexo. A primeira prostituição que Cristo aponta é contra a palavra dele. Você negou a palavra, você não cumpre os mandamentos, então você é um adúltero. Você adultera a palavra. Então, quando Jesus diz para as mulheres: vocês têm que se vestir como mulher, e diz para os homens: vocês têm que se comportar e vestir como homem, e você não faz isso, você adultera a palavra. Agora, adultério no sexo já é outra coisa. Só que Jezabel fazia de tudo. Ela ensinava tudo isso. O povo de Israel passou a adulterar a palavra, quebrar os mandamentos, e passou também a adulterar sexualmente. A igreja hoje, na maioria, está dentro dessas mesmas práticas, sexualmente e também os mandamentos, quebrando a lei divina. Então é bom que você saiba como Cristo ensinou, por exemplo, a respeito da prostituição dentro da igreja, dentro da congregação de Israel, e a prostituição dentro da igreja hoje, que Jezabel fazia o povo pecar. Quando uma mulher se veste como um homem dentro da igreja, ela já está prostituindo, não sexualmente, mas contra a palavra no seu próprio corpo, no espírito. Paulo diz que o nosso corpo é templo do espírito. Não pode fazer dele uma meretriz. Sim, mas a pessoa vai dizer: eu não sou mulher de um só marido, sou marido de uma só mulher. Faz muito bem. Mas a Bíblia está dizendo: adúltero não é só esses,
Prostituição não é só essas. Por exemplo, no casamento, Cristo explica tudo o que é prostituição. Quando ele disse para os seus apóstolos: quem olhar para uma mulher com segundas intenções, e vice-versa, mulher para o homem, já cometeu adultério com ela. É só ir lá e desejar, cobiçar. Então o camarada olha para uma mulher, sendo ele casado, ele olha para uma mulher, e mesmo que não seja casado, ele olha para uma mulher, desejando beijá-la, possuí-la na cama ou em qualquer outra coisa, de qualquer outra forma, e vice-versa, mulher com homem, ela já cometeu um adultério, ela já está na prática de um adultério. E quem ensinou isso? Aqui está Deus dizendo: Jezabel seduziu ao engano e à prostituição. E essa prostituição aqui é abrangente, tanto no adultério sexual, como na lei, na quebra dos mandamentos, que foi o que ela fez lá contra Israel. Cristo, vendo isso, a igreja de Tiatira aceitando isso dentro dela. O líder da igreja não corrigindo e aceitando essas coisas, né? Então Cristo corrigindo e conferindo para ele, ensinando para ele quem era Jezabel. Então, quando o homem olha para uma mulher nesse estado, ele já cometeu adultério com ela. Isso caracteriza o quê? Um pecado, uma condenação. Porém, no corpo, ou melhor, no que diz respeito à separação ou qualquer uma outra coisa do tipo, você ainda tem uma oportunidade. Qual é? É não ferir o corpo, que é o templo de Cristo. O que é ferir o corpo? É ir para prostituição. Então, quando o cara comete adultério, olhou, cobiçou, desejou, ele já cometeu um adultério. Observe que, quando se fala de adultério na Bíblia, as pessoas acham que só é adultério se deitar com a mulher que não é dele. Não é nada disso. O ato de deitar com a mulher que não é a dele já é a prostituição. Então caracteriza dois pecados. O homem casado e deitou-se com a mulher que não é dele, cometeu dois pecados. Veja que Tiago diz que é uma multidão de pecados, e quando alguém peca e ele retorna para o caminho, cobriu, acabou a multidão de pecados. Quando o camarada faz isso, quando a mulher faz isso, ela traz uma multidão de pecado para a vida dela. Por quê? Porque quem está em volta, todos vai se escandalizar. Todos se escandalizarão e serão uma vergonha total. Então, quando um homem deseja a mulher deseja o homem, sendo ela casada, sendo ele casado, ele cometeu já um pecado. Isso está registrado lá no reino dos céus, ou lá no mundo espiritual. Satanás lá já pegou isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar de todas as formas para derrubar essa pessoa, fazer ele cometer o ato final. Qual é o ato final? É aquele que vai levar à condenação. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês, e o que eu ensino, tomem cuidado com isso, porque depois que você comete o adultério, no que diz respeito à cobiça, olhar e desejar, você já está diante de Deus com uma sentença. Foi Jesus que falou isso. Ele chegou para os seus discípulos e saiu para fazer oração. 2 horas depois ele retornou. Os discípulos estavam dormindo. Perguntou para eles: vem cá, mas vocês não conseguem velar comigo nem uma hora? Eu fui orar, deixei vocês aqui à parte, e quando eu volto encontro-os dormindo. Olha, vigiem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus está pronto pelo seu espírito para socorrer o pecador e para livrar aquele que quer ser salvo. Proteger a mulher que quer ser salva, que cometeu esse adultério, proteger o homem que quer ser salvo, que cometeu esse adultério. O problema é que hoje na igreja ninguém revela, ninguém faz nada, ninguém tem nada para socorrer uns aos outros. E quando vem essas coisas, eles preferem que um mate o outro. O que faz é isso, em vez de socorrê-los. Olhos espirituais abertos hoje para essas coisas são poucos. Então, quando o homem pratica essas coisas, o
que é o que Jezabel ensinava que a igreja de Tiatira e o seu líder abraçou, ele comete o primeiro ato de pecado, né? Cobiçou, desejou, foi para a cama, foi, então plantou a semente, vai nascer o filho, vai nascer a condenação. Tiago fala disso, deu a luz ao pecado. Então o último estado aí, que é o estado morte, que é a prostituição. Desejou, cobiçou, beijou. O primeiro ato de prostituição, e o principal deles é o beijo. Então você precisa vigiar sobre isso. Não, mas eu só beijei, eu não cometi o sexo. Cometeu o sexo do mesmo jeito. Beijo é sexo. Não adianta você dizer que não. Beijo para um casal, marido e mulher, ou namorado e namorada, é sexo. Que através do beijo é que vem aquilo que Paulo ensina, abrasamento. Tem muitos jovens que nos seus namoros, muitos casais nos seus namoros, só de beijar e abraçar e vai esquentando, como Paulo diz, acaba chegando a uma ejaculação. Não precisa nem penetração. Isso é uma realidade. Então, começa o ato principal, vem do beijo. Então, querido, você se prostituiu. Você cometeu os dois pecados que Jesus declarou. Adulterou, quando cobiçou, quando olhou, quando desejou. Isso está registrado, isso é um pecado mortal, se não se arrepender a tempo fica difícil. E veio o ato da prostituição. Agora esse chegou à morte, caracterizou a morte física e espiritual. Por que a morte física? Porque dependendo da consequência, você pode morrer a qualquer momento e Deus entregar o camarada. Então precisa ter cuidado com isso, né? Então vejam, quando Jezabel ensinava isso, e João está dizendo aqui para Tiatira, você precisa ter cuidado, na tua igreja tem tudo isso. Agora, o que nós precisamos entender, acabou isso, que é o que os pastores ensinam, isso já foi, isso não tem mais. Isso não existe mais, Jezabel já morreu, Jezabel já foi. Veja a desculpa que esses camaradas dão para manter dentro da igreja o pecado e o foco deles, que é ganhar dinheiro e fazer o que eles querem. E você dentro da igreja, meu querido, aceitando tudo isso. É um perigo e precisa ter cuidado. Por quê? Porque as pessoas pensam que se eles cometem um pecado hoje, cometem outro amanhã e Deus vai perdoar, porque João falou, se nós não pecássemos, é impossível que não se peque, e é o que a Bíblia diz, é o que Paulo diz. Mas ali tem um motivo, ali tem uma razão e uma explicação. Ali tem explicação. E tem limites de pecado? Tem limites de pecado, sim senhor. Não confunda uma prostituição, um adultério, com uma palavra torpe. Palavra torpe é proibido dentro da Bíblia, desde que seja uma prática, uma regra de vida para aquele que é depravado, que não dobra a sua língua, que não tem freio na sua língua e que fala o que quer. A palavra torpe também reprova o homem como cristão, mas não leva à condenação se fizer o que Paulo disse. Antes que o sol ponha-se sobre ele, sobre essa questão, sobre esse procedimento, ele se arrepende. Prostituição é ato final, queridos. Não confunda. Então, nós estamos vendo as pessoas hoje dentro das igrejas cometendo todo tipo de delito. E os pastores acham que com isso eles vão ser salvos. Precisa ter cuidado. Quantos pecados o crente precisa cometer para ser condenado? Vocês estão enganados em contar isso. Parem com isto. Um só ato pode deixar o camarada fora para sempre. Por isso eu digo para vocês que está cheio de pastores e pastoras, que se diz pastora, bispa, condenadas em cima do altar, que não vai morar no céu. Querem ver a prova disso? Vou mostrar para vocês. Abram comigo no capítulo de número 2 da segunda carta de Pedro. Pedro disse aqui no versículo 19: prometem-lhes liberdade,
sendo eles mesmos escravos da corrupção. Olha aí, ó, os pastores. Somos livres, somos livres, somos livres, somos livres. Vamos morar no céu, vamos morar no céu. Tem um louvorzinho. Livre, livre, livre. Livre é o povo do Senhor Jesus. Livre se andar com ele, né? Aí ele diz aqui: sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Querido, se você não venceu a prostituição, você é escravo dela. Se você não venceu as suas falsidades mentirosas e as suas ganâncias, as suas loucuras por dinheiro, você é escravo dele. E o escravo não tem lugar com Cristo. O que é escravo dessas coisas não tem lugar com Cristo. Então o Pedro está dizendo aqui, ele vem para o versículo de número 20, ele diz assim: se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado deste homem, o último estado, pior do que o primeiro. Olha aqui que coisa terrível, né? Então, você vem para a igreja, você fazia de tudo que era errado antes de vir à igreja. Quando você chega na igreja, que você recebe o conhecimento da verdade, você tem que ouvir o que Jesus disse. Quando Jesus limpou os 10 leprosos, ele observou a todos eles. E os leprosos recebeu a cura, veio para ele querendo ser limpo, e Jesus limpou a todos. Eles saem. Jesus anda mais para frente um pouco, de repente aparece um gentil, um estrangeiro, né? E o adorou. Jesus olhou em volta para os seus apóstolos e perguntou para eles: quantos foram curados? 10. E cadê os outros? Só esses voltou para ser curado? Ele falou: só esse. Só deu salvação para aquele. Então você precisa ter cuidado com o que você faz, com o que você recebe de Deus na igreja, e achar que porque recebeu você vai estar salvo. Você vai estar lá na igreja e você acha que está salvo, você não precisa se converter. Uma outra ocasião, Jesus expulsava os demônios. Ele expulsa o demônio daquela pessoa, o rapaz era surdo e mudo. Quando ele acaba de expulsar os demônios, os fariseus levantam-se contra ele, usados por Beelzebul, e diz para Jesus: tu está expulsando os demônios por dedo de Beelzebul, príncipe dos demônios? Diz: não expulso os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios, coisa nenhuma. Eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Porque se eu expulsasse os demônios pelo Beelzebul, o príncipe dos demônios, a casa estaria... Satanás não teria firmeza no seu reino. Ora, se Satanás se levanta contra a sua própria obra, contra o seu próprio ministério, contra a sua própria casa, como ela vai subsistir? Se eu me levanto contra a minha própria casa, eu aqui, pregador, como a minha casa vai subsistir? Foi o que Jesus quis dizer para os fariseus. Mas eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, e certamente a vós é chegado o reino dos céus. E ele vira para os fariseus e diz: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, não achando repouso, voltando, entra na pessoa que ele estava antes, e se essa pessoa não está ocupada com o reino de Deus, ele vem e traz com ele mais 7 espíritos piores. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E Pedro está concluindo isso aqui dizendo, olha aqui o versículo de número 20, depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez, queridos, é outra vez, não é outras vezes, é mais uma vez. Você está na igreja, caiu na prostituição, no adultério, você já perde a esperança de salvação. Olha o que Pedro está dizendo aqui, ó. Se forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro.
Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que conhecendo o desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. É melhor você não ter ido conhecer a Jesus. É melhor você não ter ido para a igreja. Por quê, irmãos? Porque o peso da sua condenação de ir para a igreja, sem ir para a igreja, é um. E o peso da sua condenação, depois de conhecer a igreja, saber que Jesus é graça e misericórdia, o seu sangue foi derramado para salvar, e você voltar atrás, é muito maior. É o que Pedro está dizendo aqui, ó. Tornou-se-lhes o último estado desse homem pior do que o primeiro. Melhor eles foram não ter conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhes foram dados. Olha o que Pedro disse aqui. Deste modo, sobreveio-lhes um provérbio. Deste modo, sobreveio-lhes um. Que diz este provérbio verdadeiro? O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Está brincando com salvação, queridos? Ô igreja, segue o teu apóstolo, o teu pastor, que está aí, a tua bispa, para tu ver. Não vem para os caminhos do Senhor, que você verá a destruição final. O que Jesus disse, o homem que sai com um demônio, que ele é liberto de um demônio, deixou em 7 piores. Você saiu da igreja para quê? Você saiu do mandamento para quê? E a maioria está na igreja e nem recebeu ainda. Por quê? Porque os seus líderes nos ensinam. Então não se iluda. Um adultério, uma prostituição, já é o suficiente para você não entrar no reino de Deus. Ah, mas se tiver arrependimento, depende. Depende. Se você se arrepende, com quem você vai viver? Depende de tudo isso. Então o negócio é muito sério e muito estreito. Por isso que Jesus disse no capítulo 7 de Mateus: entrai pela porta estreita. Em Mateus ele declara isso. Por quê? Porque apertado e estreito é o caminho que conduz para a vida. E por que ele é estreito, irmãos? Porque ele é cobrado. Ele é conferido por Jesus todos os dias, porque ele é preparado, santificado para que a pessoa entre no céu e entre com Cristo. Então não pense que estar dentro de uma igreja garante salvação e você está salvo. Se você não passar por esses princípios de ensinamento e nascer-se de novo, então o que você diz sobre uma mulher que está cheia de pintura, irmão, no seu rosto, você pode me perguntar, e de cabelos cortados e vestido calça, está condenada, queridos. Não tem outra explicação. Sim, mas os pastores dizem do que adianta a mulher ter o cabelo comprido e vestir saia e falar da vida dos outros. Esse pastor é um fofoqueiro herege. Fala para ele primeiro se converter, para depois ele tentar ensinar. Se essa mulher está nesse comportamento, veste-se como mulher, tem um cabelo como mulher, não está extravasando o seu corpo com determinados usos e determinadas coisas, faz muito bem a dever. Mas se é linguaruda e fofoqueira, corte a língua e deixe de ser fofoqueira, e deixa o outro estado como estiver. Está vestindo assim? Está comportando assim? Ótimo, continua assim, mas corte também a língua. Por quê? Porque um erro não justifica outro, querido. Não tire uma pessoa, não justifica que eu possa tirar mais 3, 4, porque já tirei em um mesmo. É assim a vida? Por isso está assim a matança e a destruição por aí. E é por isso que a igreja de Tiatira foi corrigida. E está sendo corrigida por Jezabel. Agora, a pergunta que fica aos pregadores: vocês não dizem que Jezabel foi no passado? E por que Tiatira está enquadrada nisso? Como? Queridos, um pecado, um desvio da fé, principalmente por um ato de prostituição, se não tomar cuidado, não tem salvação. Pode pedir perdão, pode clamar e gritar, os exemplos estão aí. Moisés negou a rocha uma vez, Esaú deixou
o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Paulo fala disso, ou melhor, o escritor dos Hebreus fala isso, nós vamos chegar lá. Deixou, voltou atrás, não teve mais jeito, já tinha perdido. Então você precisa ter cuidado com o que você faz. Então Jezabel comanda a igreja hoje. Sim, Jezabel comanda a igreja hoje. Raras exceções. Portanto, tenha cuidado. Ora comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Eu gostaria de chegar aqui, Pai, e dizer para o povo que o Senhor é só amor, que o Senhor dá uma Ferrari para todo mundo, que o Senhor dá um salário de 15 mil, 20 mil para quem quiser. O Senhor tem poder para fazer isso, não tem? Claro, o Senhor é Deus. Quem mais poderia senão o Senhor? Que o Senhor dá uma mansão lá em Alphaville, no Morumbi, ou em qualquer um dos bairros mais nobres da nossa cidade ou da nossa nação. Que o Senhor dá uma fazenda cheia de animais, que o Senhor enriquece o homem de maneira maravilhosa, que o homem nunca vai ter necessidade alguma de nada, né? E que o homem pode andar do jeito que quiser, que ele não vai para a condenação, porque o Senhor morreu para todos nós. É verdade, Jesus. Quem mais poderia morrer pelo pecador senão o Senhor? Nós sabemos que mais ninguém. Então eu poderia chegar aqui, Deus, e dizer tudo isso, é isso que o povo quer que eu faça. Assim eles iriam me ouvir e dizer: que pregador excelente. Que doutor excelente que ensina a nós a só isso. Nós precisamos de palavra de conforto. Só que eles esquecem que o teu apóstolo diz, pelo teu Espírito Santo, que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Por isso, eu nunca vou dizer para eles tais coisas que das quais tu não prometeu. O que tu prometeu, arrependa-se, para que eu te cure e te faz prosperar. O teu apóstolo disse, Paulo, que se tivermos com que comer, com que bebermos e com que nos vestirmos, de tudo estaremos felizes e alegres. Mas o povo aprendeu como a igreja de Tiatira. O líder lá ensinava que não tinha problema, Jezabel estava no meio deles e não tinha problema nenhum. O que interessa é que Cristo morreu para salvar. Pois é, Jesus. O teu apóstolo Pedro já disse que não. Voltou? Não está andando nos caminhos do Senhor? Você é uma porca imunda, suja. Você cheira mal dentro da igreja e nas ruas por onde você anda, querida. Sinto muito, mas a Bíblia diz que eu não posso fazer nada. Deuteronômio diz que você é uma abominação. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, que você é uma abominação, que você está entregue à dissolução e à destruição. Eu não posso fazer outra coisa. O que eu preciso ensinar é que você deixe essas práticas. Vem para as dificuldades que o Evangelho promove. Claro, sim, que promove. O Evangelho é Evangelho de dificuldades. O Senhor Jesus disse, quem quiser entrar nele tem que ser pela força. Agora, o Evangelho te promove a graça que está em Cristo Jesus e a misericórdia te capacita para qualquer uma delas. Paulo diz que até nas provas, nas dificuldades, Deus nos dá escape. Você precisa mais do que para ser salvo? Lutas e tribulações do Evangelho nunca deixarão de existir. Sempre existiu e sempre irá existir. E cada dia mais cerrado. E quanto mais você busca, melhor ainda, elas vêm muito mais. Mas quanto mais as lutas, mais a vitória. O apóstolo Paulo diz para os irmãos, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. E só me resta agora a coroa que me está preparada para que naquele grande dia me seja entregue pelas mãos do meu Redentor. Evangelho é de luta, queridos. É de vida eterna. Quer herdar a coroa de justiça? Quer herdar graça e misericórdia? Sai dessa dissolução que está aí. Vocês vão perecer. Infelizmente, eu não posso fazer outra coisa.
Se alguém perguntar, se alguém diz, mas esse camarada não ama ninguém. O pastor que mais ama vocês aqui, um dos que mais ama, está aqui eu pregando, amando vocês. Porque qual é o pai que vê o seu filho, Jesus falou isso, lhe pedindo um pão, ele lhe dá um basilisco? Quem é o pai que faz isso? Qual é o pregador que vê que as pessoas estão entrando no abismo? Aquele que ama a Cristo e ama você e não vai exortar. Por isso eu estou vendo que vocês estão entrando por um caminho do abismo, de mãos dadas com Jezabel. Os teus líderes te fazendo isso. Eu, porque te amo e amo a Cristo, o Evangelho, digo para você, sai disso. Senão você vai perecer. Vestido como um homem, minha irmã. E cheio de tudo que é maquiagem, tudo que é contrário à palavra de Deus. Nos seus cabelos do jeito do homem. Você não entra no reino de Deus. Não adianta. Não estou aqui para te iludir. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ensina, nos dê graça e nos dê sabedoria. Que Tu venha abençoar a nossa nação, sarar a nossa terra. Dá, Senhor Jesus, força, coragem para que eu possa pregar o Teu Evangelho. Usa-me nas Tuas mãos, pois para isso me chamastes. Tem misericórdia da nossa juventude. Que o seu caminho é incerto hoje na terra. Seu futuro é incerto. Por conta das nossas lideranças partidárias, políticas. A corrupção deles está tirando o futuro de todos nós. Estão acabando com os aposentados, aqueles que fez essa nação. Tu sabes disso. Mas Tu, ó Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Nos dias de Acabe tinha Elias. Oxalá eu pudesse dizer a mesma coisa, Pai. Hoje estou eu, mas mesmo assim digo dentro das minhas limitações. Se Tu quiser me usar, estou nas Tuas mãos, para tudo quanto quiser. Mas não aceito o que os políticos estão fazendo. Quero a Tua justiça contra eles. Se precisar jogar na sepultura, por favor, faça já. Os líderes das Tuas igrejas, façam que se arrependam para que o corpo da igreja não pereça, porque o Senhor morreu por elas. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Visita o que está sofrendo, que manqueja, desprezado, abandonado, enfermo, que está na UTI, o que está nos presídios. Visita, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão sentenciados à morte por um motivo ou outro, os que estão em prostituição, os casamentos que estão destruídos. Alcance essas vidas, Pai, e liberta para a glória do Teu nome. Visita as famílias e os lares. É o que te peço hoje e te agradeço em nome de Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, até o nosso próximo vídeo.